Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez estamos reunidos num culto de adoração a Deus e vamos ter a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor. Aqui junto comigo está o reverendo Paulo. Como vai, reverendo Paulo? Tudo bem? Muito bom dia, reverendo Gerson. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, juntamente com o irmão, com os demais irmãos e irmãs que estão espalhados por toda a cidade, nos acompanhando nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos reunidos neste domingo do Advento, é o terceiro, e também hoje nós estamos comemorando o Dia da Bíblia. E nós convidamos a todos para a adoração a Deus com as palavras do Salmo 119, versículos 11 e 105, que dizem assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Convidamos a todos agora para adorarmos a Deus em oração. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Adoramos-te porque tu criaste a luz no início de todas as coisas. Adoramos-te porque tu providenciaste a tua palavra, que é luz para a nossa caminhada. Adoramos-te porque tu enviaste Jesus Cristo ao mundo e ele é luz para todos os que estão em trevas. Ó Senhor, aceita a nossa adoração. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. E agora vamos cantar com alegria Deus da História com o grupo de louvor da nossa igreja. Quem sabe o que a luz do amanhã vai trazer? Lágrimas para chorar ou canções para se alegrar, mas somente Deus conhece o amanhã e deseja que vivamos vejamos que Ele é o Deus da história, que nunca mudou e nunca mudará. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, por todas as gerações, tua palavra eterna.
gerações, tua palavra eterna não mudará, não mudará. Tu és o mesmo ontem, hoje para sempre, por todas as gerações, tua palavra eterna não mudará, não mudará. E esse é o terceiro domingo do Advento, e nesse momento do culto nós passaremos a cerimônia onde nós acenderemos a terceira vela da guirlanda. O Advento significa a vinda, e nós acendemos agora mais uma vela da nossa guirlanda como sinal da vinda da luz verdadeira, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na segunda carta escrita aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, disse o seguinte: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Diante desta declaração do apóstolo, eu convido a todos agora a um momento de recolhimento, onde teremos a oportunidade de exercitar a nossa confissão de pecados na presença de Cristo, que entre nós está, a luz do mundo. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, tenha um momento então de recolhimento na presença do Senhor. No Advento, nós nos preparamos para o dia quando o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Palavra do profeta Isaías, no capítulo 35, versículo 1. Nós vamos agora, então, enquanto cantamos o próximo cântico, acompanhar a cerimônia onde estaremos acendendo a terceira vela da nossa guirlanda. Salvo aflito Israel.
E agora, irmãos e irmãs, nós vamos render graças ao Senhor e também vamos apresentar a Ele a nossa súplica, a nossa intercessão. Nós queremos destacar os nomes dos irmãos e das irmãs que estão completando mais um ano de vida ou mais um ano de vida conjugal. Nós tivemos nesta semana, no dia 7, o aniversário do nosso irmão presbítero Sérgio Furquim de Arruda. No dia 9, a Eliane Ferreira de Campos. Também no dia 9, o casal Sheila e Walter Lourenço Ferreira, 31 anos de vida conjugal. No dia 11, Pedro Pereira Vicente. No dia 12, o presbítero Orlando de Souza Melo. Também no dia 12, a nossa irmã Sheila Cristina Rinaldi Ferreira. E no dia 13, 2 casais completaram mais um ano de vida conjugal. A Edna e o presbítero Josival Coimbra Rocha, 40 anos. E o casal Enói e Walter de Magalhães, 31 anos de vida conjugal. Vamos, pois, elevar o pensamento a Deus em oração. E vamos reconhecer as bênçãos que Ele tem dispensado a cada um de nós. Também vamos depositar diante do Senhor a nossa súplica, a nossa oração de petição, a nossa oração de intercessão. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças pelas manifestações do teu amor, do teu cuidado para conosco. Isso é sentido em cada momento da nossa existência. Nós nos alegramos com os irmãos e as irmãs que completaram mais um ano de vida, mais um ano de vida conjugal. Tu tens sustentado a cada um deles. E por isso nós louvamos e bendizemos o teu nome. Continua, ó Pai, a ajudar a estes irmãos e irmãs. Continua a dispensar a tua graça preciosa sobre a vida de todos eles. Colocamos também diante de ti, ó Senhor, a nossa súplica. Tu sabes, ó Deus, dos momentos difíceis que estamos atravessando. Quanto sofrimento, quanta lágrima, quanta enfermidade. E nestes momentos tenebrosos nós nos sentimos inseguros, a nossa fé é pequena, sentimos-nos desamparados. Por isso nós te suplicamos, socorre-nos, ó Deus, dispensa sobre nós a tua graça, fortalece a nossa fé, ajuda-nos na nossa jornada. Ó Senhor, conforta os corações, concede aquela paz que excede toda a compreensão humana. Nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E esse é o momento em que nós apresentamos a Deus a nossa gratidão através da oferta dos nossos dízimos e também daquilo que separamos para apresentar diante do Senhor como gratidão pela sua divina provisão sobre todas as nossas necessidades. É o momento do ofertório, portanto, enquanto os irmãos estiverem ouvindo e louvando a Deus juntamente com o hino entoado pelo nosso coral, teremos também aí na tela do seu dispositivo os dados bancários para que você possa, durante esse momento todo especial, fazer a sua transferência dos seus recursos para a conta da nossa igreja.
Vamos agradecer a Deus nesse momento em oração e também colocando na presença do Senhor nosso pedido todo especial para que Ele nos ajude a compreender a mensagem que será lida e proclamada a partir de agora. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e me acompanhe nesse momento de oração. Oremos. Pai Santíssimo, nós nos apresentamos diante de Ti com muita alegria no coração e repletos de gratidão pela Tua divina providência sobre a nossa vida. Sabemos, ó Deus, que nós não precisamos sequer expressar qualquer necessidade diante de Ti, porque Tu conhece cada detalhe da nossa existência e tem suprido de forma abundante tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, para uma vida feliz, para uma vida que honre e glorifique o Teu santo nome pela Tua fidelidade. Como Igreja do Senhor Jesus, uma comunidade unida em Cristo, é isso que fazemos nessa hora. Apresentamos as nossas ofertas como símbolo da nossa gratidão e aqui, ó Deus, em oração, nós rendemos a nossa gratidão ao Senhor. Pedimos ainda, ó Pai, pela mensagem que será proclamada logo a seguir, que o Senhor ilumine o nosso coração, que o Senhor verdadeiramente possa mostrar a Tua vontade através da mensagem sagrada que será proclamada nesse momento. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a nossa reflexão nesta manhã, leremos 2 textos da Palavra de Deus. Um texto no Antigo Testamento e um outro texto no Novo Testamento. O primeiro texto encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, apenas o versículo 2. Depois nós iremos para o Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 4 e 5 e também o versículo 9. Vamos então proceder à leitura bíblica. Você tem o texto então projetado a seguir na tela do seu dispositivo e pode então me acompanhar. Primeiramente o texto do profeta Isaías, que diz assim: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O texto de Mateus, aliás, texto de João, capítulo 1, versículos 4 e 5 e o 9, diz assim: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Amém. Muito bem. Vamos então à nossa reflexão neste momento. Alguns de nós nasceram e cresceram na cidade grande. E eu sou um deles. Então nós não sabemos exatamente o que é a escuridão na sua característica mais densa. Claro que no decorrer da vida, mesmo aqueles que nasceram na cidade grande podem ter tido uma experiência com a escuridão, com as trevas, na proporção que eu me refiro aqui. Mas nas cidades há sempre luz em algum lugar, principalmente nós que moramos ou na cidade de São Paulo ou na grande São Paulo. Nós vemos luzes todo o tempo, em todos os lugares. Mas nem todos nasceram e cresceram nas cidades. Muitos de nós crescemos em lugares afastados das luzes da cidade, onde a escuridão é escuridão de fato, onde existem lugares que podem ficar tão escuros, mas tão escuros, que sequer
consegue se ver a própria palma da mão na frente do rosto. Eu penso que esse tipo de escuridão é exatamente aquela a qual se refere o profeta Isaías neste capítulo 9, versículo 2. Uma escuridão densa que oferece riscos, oferece inúmeros perigos, porque não se consegue enxergar um palmo adiante do próprio nariz. Isaías usa essa imagem vívida e bastante comum para a sua época, onde não havia abundância de luzes, para ilustrar aquilo que o pecado significa para a alma humana, para mostrar que a escuridão do pecado é algo tão profundo, algo tão, de fato, denso, que ela é capaz de imobilizar o ser humano, é capaz de oferecer inúmeros perigos para que o ser humano, ao tentar desenvolver uma caminhada pela vida nas densas trevas do pecado, venha inclusive a se acidentar e correr, enfim, inúmeros riscos, de modo que quando nós estamos submetidos às densas trevas do pecado, como estamos submetidos às densas trevas da escuridão da noite, sequer sabemos para onde estamos indo. A escuridão, uma vez mergulhados na escuridão, nós podemos sim nos considerar pessoas completamente perdidas. E por isso, de uma forma muito vívida, como já disse, o profeta Isaías usa a escuridão aqui como um símbolo de cegueira, como um símbolo de morte que vem do pecado sobre a alma humana acometida por esse grande mal. Mas o texto, especialmente o texto de João, já o texto de Isaías, na verdade, como um texto que traz uma importante profecia messiânica, completada ou cumprida cabalmente através dos registros do Evangelho de João, nós vemos então que Deus resolve este problema do pecado e da morte, da escuridão e das densas trevas que envolvem o ser humano naturalmente entregue ao pecado. Deus resolve esse problema através do Natal. Mas, pastor, como assim? Deus resolve esse problema através do Natal? Sim, o Natal, na verdade, é o grande capítulo inicial do processo redentivo prático que Deus dispensa ao ser humano a fim de que o povo que andava em trevas visse uma grande luz, e aqueles que andavam na região da sombra da morte, sobre eles brilhasse uma grande luz que realmente viesse dissipar as trevas. Portanto, as mesmas pessoas que caminharam e caminham na escuridão, com o advento de Cristo, podem ver uma grande luz. Agora, uma coisa muito interessante a ser observada aqui é que eles não acenderam uma luz que lhes era própria para poder dissipar as trevas. Mas, ao invés disso, os textos bíblicos nos dão conta de que sobre eles a luz brilhou, ou seja, é da boa vontade de Deus sobre os homens que Deus entra na escuridão do pecado e em Cristo Jesus faz brilhar uma nova esperança, traz uma nova visão, ressignifica a história do homem, então traz ao homem a possibilidade de viver uma nova vida em luz, debaixo da luz do Senhor, e em plena justiça. Por isso é que nós não devemos nos surpreender pelo fato de que quase todos os evangelhos voltem a profecias como essa de Isaías ao descrever a forma como Jesus veio ao mundo, como
uma grande luz. Por exemplo, quando João nos conta sobre o nascimento de Jesus, nos fala sobre a encarnação do Verbo, ele utiliza-se de modo abundante do símbolo da luz, dizendo que nele, em Cristo, estava a vida plena, a vida que era a luz de toda a humanidade. Luz que brilha na escuridão e luz tão forte que nenhuma escuridão pode superar. Era a luz, a verdadeira luz que dá luz e vida a todo o mundo. Portanto, Jesus é esta luz. E no Natal, desde o Advento e até o Natal, nós comemoramos a dádiva do Senhor para nós, de nos oferecer em Cristo a luz, a oportunidade de vermos as trevas do nosso coração humano sendo dissipadas. Portanto, esse tempo é um tempo de observar, é um tempo de relembrar, é um tempo de reavivar no nosso coração, de modo muito alegre, o fato de que Deus enviou a luz do mundo para dar salvação a todos que acreditam nele. Portanto, meu irmão e minha irmã, o Natal não é sobre as luzes da árvore de Natal, da sacada do seu prédio, da entrada da sua casa, não é sobre luzes decorativas. No seu melhor ou na sua melhor performance dessas luzes, elas são meramente símbolos bem frágeis para a luz do mundo, que é muito mais poderosa e é capaz de realmente dar vida a todo aquele que nele crê. O interessante é que o profeta Isaías contemplou essa verdade 700 anos antes do nascimento de Jesus. E 2000 anos atrás, os apóstolos tiveram o privilégio de colocar os olhos naquela mesma luz na face do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não estamos para trás nessa história, porque hoje Deus continua nos dando essa mesma luz através da mensagem do Evangelho. Hoje, como dissemos no início do culto, nós não comemoramos apenas o terceiro domingo do Advento, nós comemoramos também o dia da Bíblia. Portanto, não há coincidência aqui de datas. Ao comemorarmos a vinda da luz do mundo, nós comemoramos também hoje o privilégio de termos a luz que vem da mensagem do Evangelho para trazer esperança e despertar o nosso coração para a salvação. Todos os que estão na escuridão têm a oportunidade hoje de se arrepender dos seus pecados e acreditar nessa luz para entrar no reino de Deus. E é assim que o Senhor muda o coração do homem. É assim que o Senhor muda a história da humanidade. É assim que o Senhor afasta todas as trevas com uma mensagem de luz, trazendo vida. Que essa palavra, meu irmão e minha irmã, possa ser um foco de luz sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Assim como Jesus foi para o profeta Isaías, assim como Jesus foi para os seus discípulos, através dessa bela mensagem, do reavivamento desta verdade no nosso coração, que todo medo, todo desânimo que sobreveio sobre nós neste ano de 2020, que foi um ano muito difícil, possa ser completamente dissipado pela chegada da luz. Luz e vida vinda de Jesus, oposto das trevas e da morte. Algo que realmente deve ser celebrado com muita alegria, porque Deus se lembrou de nós. Deus derramou sobre nós uma luz que não era nossa,
uma luz que não tínhamos por natureza, mas que, ao brilhar sobre nós, podemos refletir no nosso próprio rosto a glória de Cristo brilhando através de nós. Que esse Natal seja um marco na sua vida, um marco de mudança, um momento de muita luz, de muita vida. Que Deus o abençoe. Amém. Aquele que criou o universo e os astros espalhou por seu lugar. Embora tão grandioso, está tão perto. O Deus onipotente decidiu se revelar. Nele estava a vida eterna, ele era luz, energia feita gente, meu Senhor Jesus. Em meio à escuridão veio brilhar, e cada coração pode iluminar. Ele é vida, sobre a morte triunfou. Ele é luz, toda treva dissipou. Ele é vida, sobre a morte triunfou. Ele é luz, toda treva dissipou. Jesus. Nele estava a vida eterna, ele era luz, energia feita gente, meu Senhor Jesus. Em meio à escuridão veio brilhar, e cada coração pode iluminar. Ele é vida, sobre a morte triunfou. Ele é luz, toda treva dissipou. Ele é vida, sobre a morte triunfou. Ele é luz, toda treva dissipou. Jesus. Aquele que criou o universo. Agora que fomos alimentados pela palavra de Deus, vamos ter o privilégio de ser alimentados também pelo sacramento. É o Senhor Jesus quem nos convida a nos assentarmos à mesa da comunhão e a partilharmos o pão e o cálice. Vamos orar, dando graças a Deus por este privilégio. Santo e eterno Deus, nosso Pai, é com alegria e gratidão que nós estamos reunidos para celebrar este sacramento, instituído pelo Senhor Jesus, para que sejamos alimentados em nossa fé, em nosso amor, em nossa esperança. Ó Senhor, abençoa-nos nesta celebração, que ao comermos o pão e ao bebermos o cálice, sejamos alimentados em Cristo pelo poder do Espírito Santo, e que todos nós nos tornemos mais vigorosos espiritualmente pela Tua graça.
Oramos em nome de Jesus. Amém. E a Escritura diz que, depois de haver dado graças, o Senhor Jesus tomou primeiramente o pão e o repartiu e o entregou aos seus discípulos. Nós vamos pedir para que em cada lar, em cada espaço, quem estiver à frente agora pegue o pão e distribua o pão aos que estiverem em sua casa. O Senhor Jesus disse: isto é o meu corpo que é partido por amor de vós. Comei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Vamos distribuir o pão. E agora juntos, num só momento, manifestando a comunhão que temos em Cristo e uns com os outros, vamos nos alimentar do pão com gratidão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos com sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos, e fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele volte. Nós convidamos a todos que tomaram parte na distribuição do pão, que agora, então, compartilhem também da distribuição do cálice, para que juntos tomemos do cálice, celebrando o sangue de Cristo derramado por nós. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar. E assim,
Tomemos do cálice e celebremos o sangue do Senhor derramado para a remissão de muitos. Estamos chegando ao final de mais um culto de adoração a Deus. E antes de fazermos a oração do Senhor, de sermos despedidos com a bênção apostólica, que será impetrada pelo reverendo Paulo, nós queremos lembrar que no próximo domingo, dia 20 de dezembro, nós estaremos celebrando o tradicional culto das luzes. É isso mesmo, nós não vamos deixar de ter o culto das luzes. E por causa disso, nós não teremos o nosso culto no horário matutino. O culto do próximo domingo será às 20 horas. Será o nosso culto das luzes, celebrando o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos agora fazer a oração do Senhor, e logo após o reverendo Paulo impetrará a bênção. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. E que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam, hoje e sempre. Amém. Suas mãos calejadas de carpinteiro forjaram os confins do universo, teceram as entranhas das estrelas, conceberam o lume das galáxias, acariciaram faces marcadas pela dor, acolheram gente ferida, trouxeram de volta à vida corpos inertes, reacenderam com seu toque delicado a chama de corações desencantados e dissiparam para sempre a escuridão da desesperança.